mais um momento de reflexão da palavra de Deus. No livro de Judas, no capítulo 1, que é o único existente, e no versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui no capítulo fala a respeito daqueles ímpios e falsos mestres, aqueles que se introduzem, ministrando coisas erradas, distorcendo a palavra, Mas aqui especificamente neste versículo está falando a respeito do arcanjo Miguel, que foi enviado. Deus enviou para lutar, para contender ali contra Satanás, o diabo, e vencer e ficar com o corpo de Moisés. Não sabemos, na verdade, onde foi sepultado, e tudo. Mas sabemos que Miguel, o arcanjo, venceu. Esta é a pura realidade, E sabemos que o inimigo queria se apossar daquele corpo para fazer colocar como uma idolatria para o povo, não é isso? E ali houve impedimento que Deus, graças a Deus, houve aquele impedimento, E o corpo, o arcanjo Miguel, vencedor, levou. Não sabemos, na verdade, de fato, assim, onde foi sepultado, se foi, Não sabemos, verdade é essa. Mas aqui podemos compreender, mediante este versículo, que o arcanjo Miguel, mesmo sendo um ser celestial, ele está dizendo aqui a palavra, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o inimigo, Mas ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, te repreenda. Então o que ele fez aqui? Ele colocou a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E ele disse: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te repreenda. Ele próprio não repreendeu, mas ele colocou, ele reconhecendo a autoridade de Deus, ele disse: o Senhor te repreenda, colocando ali a autoridade de Deus, sobre o inimigo, E vivendo hoje, os dias de hoje, passamos por tantas e tantas situações em nossas vidas, que o inimigo ele usa tantas e tantas pessoas para nos atingir, para nos ferir, para nos maltratar, para levantar falsos testemunhos contra nós, para nos atingir de verdade, para nos aborrecer. Esta é a pura verdade, Tantas e tantas são as maldades, neste mundo que podemos observar que acontece, E às vezes nós, não pegamos esse exemplo do arcanjo Miguel. E é justamente o que precisamos fazer, quando somos atacados, feridos, desprezados, qualquer que seja a situação que acontece, a maldade
feita com cada um de nós, né? Para nos deixar mal, né? Não devemos julgar nem condenar ninguém por atitudes, por comportamentos, por falas, né? A verdade é que devemos e precisamos fazer exatamente desta maneira, como o arcanjo Miguel fez. Colocar aquele problema, aquele ataque, aquela maldade a qual está sendo feita contra cada um de nós nas mãos de Deus e dizer: olha, o Senhor te repreenda. Coloco nas mãos do meu Deus Todo-Poderoso esta situação, esta maldade a qual está sendo feita contra mim, né? Devemos pegar exatamente este exemplo e dizer: o Senhor repreenda esta maldade, esta acusação, todo tipo de coisas ruins a qual está acontecendo contra cada um de nós. Precisamos pegar exatamente este exemplo. Ele, o arcanjo, um ser celestial, volto a repetir, né? Um ser celestial, colocou ali, reconheceu ali a autoridade de Deus e ele falou: o Senhor te repreenda. E que nós possamos também fazer exatamente desta maneira. Por mais que nós possamos ficar sentidos, magoados, tristes, feridos com determinadas situações que acontece em nossas vidas, sim. Pessoas que maltratam, usadas pelo inimigo, fazem acusações, ferem nossos corações, dão desprezos em cada um de nós, né? Fazem muitas coisas ruins, né? E naquele momento não devemos estar ali julgando nem condenando, né? Mas colocando elas nas mãos de Deus. Senhor, toma aí em tuas mãos. É o Senhor. O Senhor é aquele que Deus de justiça. Ainda que esteja acontecendo uma injustiça contra mim, Senhor, eu coloco em tuas mãos para que tu venhas repreender, porque o Senhor é a justiça. Autoridade em nossas vidas, em qualquer situação, é o nosso Senhor e Salvador. Precisamos colocar nas mãos de Deus e dizer: ele falou, o Senhor te repreenda, né? E que nós possamos também agir desta maneira, colocando autoridade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, em qualquer situação que acontece em nossas vidas, ainda que seja muito triste, que nós, injusta, né? Ainda que venha a ser uma coisa injusta, uma acusação, uma crítica, por exemplo, né? Uma coisa que venha ferir, que esteja ferindo os nossos corações, né? Possamos colocar: Senhor Jesus, repreenda. Toma aí em tuas mãos, Senhor. Tu és justiça, Senhor. É assim que devemos fazer. Possa ser que alguém não concorde com o que eu estou ministrando, né? Mas a palavra de Deus, ela está nos ensinando exatamente desta maneira, né? E devemos não somente ouvir a palavra de Deus, mas obedecer a voz, a palavra do Senhor que está sendo ministrada, né? Meu amado, que você possa estar sendo alimentado da palavra de Deus, ou melhor, eu sempre falo, né?
na verdade, que nós possamos estar sendo alimentados da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Em nome do Senhor Jesus, que eu trago essa mensagem para o seu coração e o meu. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.